Show, bora. Então a gente já está com algumas análises feitas, né? E para nossa análise semanal, a gente temos esse FVG aqui, que provavelmente o preço ele venha testar, né? Tivemos essa entrada, que ela foi uma entrada realizada no gráfico de 1 hora, onde o preço ele capturou uma liquidez nessa região, tocando aqui no nosso 5 gap, no nosso FVG, e fechando abaixo da nossa liquidez, né? O preço ele trabalhou acima e fechou abaixo, então isso aqui foi um gatilho de entrada nosso operacional, né? Então puxar o USD ele está numa estrutura de queda, que a gente traçou esse topo, esse fundo, né? Eu nem costumo deixar aqui, eu costumo deixar aqui para não ficar muito bagunçado o gráfico, ficar o gráfico mais clean, e a gente tende o preço a buscar aqui. Então, puxar o USD, essa é a minha visão. Qual a próxima região de gap que a gente tem, de FVG? É essa aqui. Essa é uma próxima região, a gente tem mais uma aqui em cima. Então, essas são as regiões onde a gente vai esperar o preço vir, né? E todas elas têm liquidez antes. Por exemplo, aqui a gente tem essa liquidez. Tem liquidez antes. E essa aqui acima, a gente também tem uma liquidez antes aqui. Então a gente vai aguardar com que o preço, ele, por exemplo, vamos supor que essa região aqui, ela não seja respeitada, né? Vamos supor que a gente vai aguardar essas regiões aqui, esperar a captura da liquidez, o preço retornar e voltar para a zona vendedora, né? E nessa próxima região também a gente vai aguardar a captura de liquidez para o preço vir para queda. Para o nosso US30, o gráfico do Dow Jones, né? Ele também está nessa estrutura de queda do 4 horas. Ele virou a estrutura aqui nessa região e ele também deu um gatilho de entrada aqui. Na sexta-feira ele deu essa oportunidade e deu um stop. Vou colocar aqui no gráfico de 4 horas. E ele deu stop, né, na primeira operação. Foi gerada uma nova liquidez aqui nesse topo. Liquidez. Vamos apagar essa região aqui. O preço ele captura novamente, mas a gente está dentro do FVG. Porém, como a gente está numa tendência de queda, eu estou apostando na venda. Então o preço ele pode vir aqui pelo menos esse 3 para 1 aqui, sem contar que a gente tem regiões aqui de FVG, né, do 4 horas. O preço ele tende a pegar essas regiões, vir fechar esses gaps e respeitar, né? E aí a gente aguarda. Por exemplo, a gente está em uma ordem que ela foi aberta aqui, ela capturou a liquidez, a gente esperou fechar uma vela negativa aqui no nosso operacional e a gente aguarda pelo menos esse 3 para 1, vir buscar essa próxima liquidez aqui. Então isso é que a gente está aguardando, né? O S30 ele vem de uma pernada bem forte, compradora, né? O preço ainda, a gente pode, por exemplo, se traçar aqui, pegar toda a região, fundo, topo, a gente está na tendência de gráfico diário, né? Então a gente tem aqui no 4 horas, ele pode vir testar até mais ou menos aqui os 50%. A gente tem um FVG aqui que não foi testado ainda e aguardar, né? O S30, a gente está nessa operação aí. A gente só trava aí no 0 a 0 caso ele venha a romper esse fundo. Aqui é o nosso break-even.
e aguardar. Vamos ver aqui o nosso EURUSD. O EURUSD, a gente coloca aqui no gráfico de 4 horas, ele pegou esse stop, né? Pegou esse stop, fez um BSL aqui. E pra gente, é só questão de nomenclatura, é um 5-value gap. E foi gerado aqui novos 5-value gap. Primeiro aqui, né? E depois aqui em cima. Novos 5-value gap. Vou tirar esse para não ficar poluído. E vamos aguardar regiões, ordens, por volta desse FVG aqui. O que é que a gente espera? A gente vai aguardar aqui, vamos ver buscar por pontos de liquidez. Qual é o ponto de liquidez que a gente tem aqui? Isso aqui para mim, ó, já é um ponto de liquidez. Trabalhar abaixo dessa região e fechar acima para a gente entrar com a operação compradora. Ou então a mesma coisa a gente espera aqui na região de baixo. Aqui a gente tem... Não, a gente não tem liquidez antes desse FVG. Provavelmente isso vai ser criado quando o gráfico ele começar a desenvolver, né? Por exemplo, aqui ele já criou a liquidez. O que é que a gente espera? Que o preço ele capture, feche acima, para a gente pegar a nossa operação e buscar o nosso 3 para 1. Naquela região lá de baixo aqui desse próximo FVG mais no fundo, o que é que a gente espera? A gente espera, ó, o preço ele veio, ó, quebrando estruturas de queda, a gente está numa estrutura de queda, né? A gente está num ponto. Só que para a gente entrar ou vender aqui, a gente não tem FVG nessa região. Vou já mostrar para vocês. A gente espera criar uma liquidez aqui, capturar a liquidez, fechar acima da liquidez para aí sim a gente entrar. Esse aqui seria um ponto. Caso ele faça esse movimento, onde vai induzir a maioria dos traders para depois romper esse topo aqui, que provavelmente seria uma resistência para o varejo, né? E a gente pegar uma operação a partir dessa região para capturar todos os tops gerados nesses pontos de liquidez que foram criados nessas regiões, né? Aqui é um ponto de liquidez, aqui é mais um ponto de liquidez, aqui é mais um ponto de liquidez. Vamos apagar aqui. Vamos apagar essa região que ainda não aconteceu o movimento. A gente está aguardando isso acontecer, né? A gente está nessa... deixa eu apagar aqui. Pá, no 4 horas. Aqui a gente tem... No 4 horas, a gente está nessa estrutura aqui de alta. Então o preço já tocou ali nos 50%, está fazendo as suas reações, né, que é os 50%, ele já tocou, está criando as suas reações. Esse FVG aqui ele já foi inválido, então ele não está mais valendo para mim. A gente tinha um outro ponto de liquidez, a gente tinha um outro ponto aqui de FVG aqui nessa região. O preço não chegou a ir lá, a tocar lá. Então, os pontos de FVG mais próximos são esses. E a única liquidez que a gente tem para fazer a indução, primeiro é essa aqui. O preço ainda não fez, não capturou. A gente vai aguardar, a gente vai botar um alarme aqui, ó, nessa região, e aguardar o preço liquidar para depois ir a nosso favor. Beleza? Agora vamos analisar aqui o nosso HK50. O HK50, deixa eu apagar aqui nossos desenhos. Opa. Pera aí. E foi os indicadores. Deixa eu apagar aqui os nossos desenhos. No HK50, no gráfico de 4 horas, a gente está nessa estrutura aqui, comprador. Isso aqui pra gente é um boss.
Deixa eu marcar direitinho aqui. A gente está nessa estrutura compradora. Fechou, então a gente tem um novo boss aqui nessa região. E aí a gente tinha isso e isso. E aqui o preço virou. O preço agora está em tendência de queda. Vamos ver isso aqui claro aqui. Tendência de queda. Virou o boss, né? E criou novos FVG. FVG criado aqui. FVG criado aqui. Vamos procurar outro FVG aqui na tendência de alta antes do movimento. Ó, a gente tinha esse FVG, ó, e o preço aqui ele tocou no FVG, capturou liquidez, provavelmente. Vamos ver aqui no passado. Ó, vamos ver se a gente teve uma entrada aqui. A gente tinha esse pontinho aqui. Ó, você pode ver, ó, que é um topo, um fundo baixo, fundo mais baixo, um fundo mais alto. Então, isso aqui, ó, pra gente era um ponto de liquidez, liquidity. Só um aqui, mas é um shell side liquid, onde o preço ele só capturou. A gente teve uma entrada aqui nessa região, stop aqui, o take lá para cima, pagando nosso 3 para 1, 4 para 1. Então vai do seu modelo operacional, beleza? Mas aí partindo para hoje, vou botar aqui no nosso 4 horas, que é o nosso gráfico de análise. A gente tinha aqui, foi quebrado. A gente tem um FVG aqui, ó, nessa região bem pequenininha, mas tem um FVG aqui. Vamos ver o que é que o preço fala nessa região, porque a gente tinha outro aqui, ó, e ele não foi quebrado, ó. A gente tinha um outro FVG aqui, ó, e ele foi respeitado. Vocês podem ver que ele não rompeu com o corpo. Para mim é corpo que faz isso, beleza? Isso para mim é FVG, isso para mim é FVG. Então é uma região bem pequena, mas é um FVG. Aqui, ó, é um FVG, ó, bem pequeno também. Então a gente considera isso aqui. E FVG também. Outro ponto, lá embaixo, a gente tem um novo ponto de FVG aqui, ó. A gente está marcando nossos FVG, onde tem gap. Mas não é só o gap que faz a gente abrir uma ordem. Vem por uma hora aqui, vamos ver se aqui, nesse FVG aqui, ó, a gente teve operação. A gente teve esse ponto aqui de liquidez, ó, esse ponto aqui de liquidez. Vamos ver se deu o nosso gatilho de entrada. Ele não tocou ainda no 5 value gap, então não teve entrada. Aqui a gente teve mais um ponto aqui de liquidez, ó. Um ponto de liquidez, né? E aí ele tocou, fechou acima, aqui deu entrada. Aqui deu entrada. Vamos pegar o nosso aqui, nosso stop no fundo. Pá. E foi para cima. Pegou o nosso stop. Novamente, 4 horas. Ele ainda está dentro do nosso FVG. 1 hora a gente tem liquidez. No 4 a gente não tem mais liquidez. Nesse ponto, não temos. Vamos ver numa hora. Numa hora, a gente tem apenas essa região aqui de liquidez. Ó. A gente tem apenas essa região aqui de liquidez. O preço ele captura a liquidez, só que não deixa nosso gatilho de entrada, que é a vela positiva, né? A gente ainda está dentro do nosso FVG. Então, novamente aqui, ó, essa região aqui, ó, ela deixou o ponto de liquidez aqui claramente para vocês. Fechou uma vela positiva. Aqui a gente teve entrada de compra, stop abaixo, de onde foi feita a liquidez. Um takezinho aí, 3 para 1, seria o essencial
buscando aí pelo menos 50% da estrutura, porque ó, a nossa estrutura ela tá de queda, estrutura de queda, aqui é mais uma estrutura, é um boss, então nossa estrutura ela tá ó, desse topinho para esse fundo aqui, beleza? Então a gente está na região de desconto do preço. O fundo, confirmação aqui foi o close candle, confirmou o fundo. Então a gente pode pintar uma bela entrada aqui com um take aqui no gráfico de 4 horas, com essa bela entrada, da mesma forma que aconteceu. Vamos ver aqui em cima, aqui, ó. Aqui a gente tem ó, um ponto de liquidez. E temos esse outro ponto de liquidez aqui, ó. Os dois pontos capturados, né? E aqui a gente já estava na tendência de queda, confirmou o fundo quando fechou essa vela aqui, ó. Já confirmou o fundo, ele rompeu no fundo. Essa vela aqui, ó, ela justificou esse fundo aqui, confirmou esse fundo. Então, ó, a gente tinha aqui, ó, lá de cima, porque o nosso fundo é esse, rompeu o fundo, então até aqui embaixo é uma nova região, né? E rompeu. Então, a gente tá numa região que o padrão aconteceu. Eu não preciso que o meu preço, eu quero ver liquidez. Então, se tem liquidez, eu vendo. Então, aqui aconteceu o meu padrão. Capturou a liquidez, fechou uma vela negativa. Entrada aqui. Precinho 3 para 1, 4 para 1. O preço já apagou 3 para 1. Apagou 4 para 1. Show de bola. E aqui a gente está nessa operação. E aí o que é que acontece? O preço andar, né? Porque novamente ó, a gente tem então o que é que acontece? A gente está numa região, posso dizer, né? Onde se você colocar numa hora, você pode muito bem ver aqui se aconteceu liquidez. Olha, aconteceu aqui, ó, uma liquidez. Foi claro. Aconteceu aqui também, ó, uma liquidez no FVG. E aqui você poderia dar uma ordem de venda aqui nessa região, para você ficar com um stop bem grandão. E aí você tem que escolher para que lado você quer ir. Essa compra aqui, porque eu espero que esse FVG aqui ele hoje ainda está no diário aqui pra gente ver. Acredito que ele seja invalidado hoje ainda. Essa é a nossa sinal de mercado. Tchau. Tá aí.